Gente, então estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês, tá? A gente vai ver um pouquinho de geometria plana. Deixa eu dizer para vocês, eu também fui aluna de escola pública, então estar aqui hoje assim, olhando para vocês, eu fico muito feliz, certo? Eu queria começar então com um joguinho. Vocês gostam de jogar? Gostam? Então vou botar um jogo aqui, e é o seguinte. Quem aqui gosta de Naruto? Gosta de Naruto? A gente vai jogar, certo? Eu vou botar uma questão bem simples. 10 segundos vocês têm que responder, tá? Para a gente poder manter essa dinâmica, ok? 10 segundos. Aí vocês vão me dizer, eu vou perguntar se é A, se é a B, se é a C ou se é a D, certo? Pode dar o start aí. Bora lá. O Naruto comeu 2,5 porções de lamen por dia durante 4 dias seguidos. Quantas porções ele comeu ao todo? E aí? Letra A. Beleza, bota aí, por favor. Muito bem, pessoal. Letra A. Bora para a segunda? Bora lá. Kakashi precisa dividir 12 litros de água igualmente em garrafas de 0,5 litros para uma missão. Quantas garrafas ele encherá? Letra A, 2, B, 12, C, 24 ou D, 6? Eu estou ouvindo letra C. A letra C? Alguém acha que não é? Ninguém acha, né? Então é a C. Bora botar a C para ver? Olha aí, resposta correta. Show. Vamos para a próxima. Shikamaru, tá certo? Shikamaru é esse nome? Está treinando dentro de um campo quadrado de lado 7 metros. Qual o perímetro desse campo? D, 28. Por que é 28? Muito bem, né? É um quadrado de lado 7. 7 vezes 4 é 28, né? Perímetro é o quê? Soma dos lados. Muito bem. Bora botar aí a letra D. Olha aí, resposta correta. Próxima fase. Sakura desenhou um pergaminho retangular para treino médico ninja, que mede 8 metros de comprimento e 2,5 metros de largura. Imenso, né? Qual a sua área? Eita, tá todo mundo calado agora. Estão falando aí que é a B. É a B, gente? É a A, é a B, o que é? É a B, né? Vamos colocar aí a B para ver? Resposta correta. Estou acertando tudo, né? Alguém se confundiu ali por causa do número decimal? Tem que ter cuidado, né, com esses números decimais. Às vezes vem um pouquinho ali na prova, você acaba errando, né? Dá uma multiplicadazinha como se não existisse ali aquela vírgula. Depois coloca a vírgula de novo, tá? Vamos para a próxima. Rock Lee correu em um terreno triangular de base 10 metros e altura 6 metros. Eu nem terminei de ler. Qual é a área desse terreno? Oi? Estão dizendo que é a D? Bota a D aí para a gente ver se é a D. Vixe, travou, foi tudo. Eu acho que não era a D não, ó. Deu um negócio aqui na tela. Esculhambamos o jogo. Mas peraí que ele está processando essa informação. A D é 15. É 10 com 6. Ui! Calma. É 10 com 6.
dá quanto? 60, mas se fosse um quadrado, tem que dividir por 2, dá quanto? Dá 30, né? Então, bora lá. É a C, 30C. Vamos ver se vai passar. Ficou um negócio aqui no meio, ó. Vamos lá. Vamos ver se ele vai permanecer. Se ele permanecer, a gente vai para o slide, tá? Ah, tá no meio. Deu um bug aqui, viu? É porque não podia errar, né? Ele não aceitou o meu erro aqui. Mas não tem problema não, viu? A gente estava ali só revisando algumas ideias para a gente entrar na nossa aula. Por quê? Porque, Milínia, às vezes eu sei a área do retângulo, eu sei a área do triângulo, eu sei a área do trapézio e tudo mais. Sei fazer, sei a fórmula. Mas aí ele vai e taca um número decimal. O que acontece? Já era. Estou na dúvida. Não vou saber fazer. Então, tomem cuidado com isso aí, certo? Então, por isso que eu quis revisar com vocês isso daí. Vamos para o slide. Ah, então, entendi. Bora lá. É o seguinte. Quais são as figuras planas que a gente tem que lembrar com certeza lá para a prova? Estava olhando lá a prova, vendo as questões, né? Sempre cai o quê? Quadrado, muito fácil, né? O que mais que cai? Retângulo. Gente, retângulo tem direto. Tá bom, obrigada. Retângulo tem direto, né? Então, mas é muito fácil a área do quadrado e do retângulo, não é isso? Qual é a área do quadrado? Lado ao quadrado. Porque é como se fosse base vezes altura. Mas a base é igual à altura, então lado ao quadrado, né? Tá cortando aqui um pouquinho o triângulo. Quando é o triângulo, vocês falaram para mim, vocês já fizeram esse produto, né? Base vezes altura, mais divide por 2, né? Observa ali que se eu preenchesse ali ao redor daquele triângulo, eu conseguia fazer um quadrado, não conseguia? Um triângulozinho aqui fechando de um lado, um triângulozinho fechando do outro. Dá para ver não, né? Aqui e aqui, certo? Então, base vezes altura, dividido por 2, né? Aqui a gente tem, parece o que isso aqui? Vocês lembram do quê? Não, mas tu não lembra do losango. Tu lembra do quê? Da pipa, né? Tu não vê losango por aí, tu vê pipa, né? Então, eu lembro aqui, quando eu vejo esse desenho aqui, que é o losango, o que a gente faz? A fórmula do losango? Diagonal maior vezes a menor, dividido por 2 também, né? Então, a gente vai encontrar aí essa área, certo? E a área do círculo é π vezes raio ao quadrado, né? Normalmente no Enem, ele pode te dar o π igual a 3, né? Mas às vezes ele não dá, né? Mas se ele te der, tu usa. Se ele não te der, tu vê se tem necessidade de transformar aquilo ali para 3,14, né? Se não tiver, não transforma, porque vai dar mais trabalho, né? Bem aqui, nessa parte preta, agora vocês vão ter que imaginar. Como é que tu sabe que tinha um trapézio aqui? Olha, muito bem. Tem um trapézio aqui, viu? Não dá para ver, mas tem. Qual é a área do trapézio? Vezes dividido por 2. Pronto, eu sei essas fórmulas aí, já me ajuda muito na prova, né? Agora, tem 2 fórmulas também, que eu acho que sempre cai, e eu queria que vocês lembrassem, né? Sempre cai, eu queria que vocês lembrassem. É a do triângulo equilátero. Eu podia demonstrar aqui com vocês, mas eu não vou perder, acho que não, é melhor a gente já saber logo o que é, né? Qual é a fórmula? Pronto. Está aparecendo para vocês não aí, né?
Aqui eu chamei de A, mas podia ser A, podia ser L, né? L ao quadrado ou A ao quadrado, no caso é o lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, né? Então esse triângulo, ele sempre cai na prova do Enem. Eu estava pegando e sempre cai, tá? Sempre vai cair esse triângulo aí. Então, gente, e outra também que cai por vezes é o hexágono regular. O hexágono tem quantos lados? Hexágono. 6 lados, né? Gente, 6 lados, né? Isso aqui é uma volta completa, né? Uma volta completa tem quantos graus? 360. Se são 6, esse meio aí é 60. Gente, isso aqui são 6 triângulos equiláteros, né? Então, se eu sei a fórmula, é só multiplicar por 6, aquele lá de cima, tá? Multiplica por 6, em resumo, fica isso daqui, tá? A gente vai simplificando, né? O 6 com 4, aí fica 3 e fica 2, tá? Vamos ver se a gente consegue. Até agora está tranquilo? Tá, né? Estou vendo que vocês... Aqui só tem gente que vai passar no Enem. Não é não? Estou vendo só universitário aqui. Vocês estão com um TD aí, não estão? Bora lá. O que é que eu quero que vocês façam, tá? Toda vida que a gente pegar uma questão... Eu sei que o Enem, às vezes, tem umas questões muito grandes de matemática, que às vezes nem precisa ler tudo, né? Não era nem para eu dizer isso, né? Mas às vezes nem precisa ler tudo. Mas o que é que você vai pesquisar nessa questão? Não dá para ver aqui, mas eu vou dizer, tá? Primeiro, você vai ler o enunciado, né? E você vai procurar o objetivo da questão. Eu vou fazer isso aqui com vocês, tá? Procura o objetivo. O que é que a questão está pedindo? O que é que ela quer? 2, você vai identificar quais são os dados disponíveis. O que é que eu já tenho? Né? O que é que eu já tenho ali? 3, eu vou planejar qual a minha estratégia, tá? De resolução. Ou seja, eu vou procurar a minha estratégia, eu vou procurar qual caminho eu vou resolver, né? Depois disso, de segurar a minha estratégia, o que eu penso? No meu passo a passo. Eu vou resolver. Então, eu já vou ter uma organização para poder resolver minha questão, certo? E aí eu verifico a resposta e vou lá e vejo se está tudo certo. Ok? Vamos lá. A gente vai fazer isso aqui nessa primeira questão. Vocês estão com o material aí, então? Então, vamos acompanhar a leitura por aí, eu vou acompanhar por aqui, tá? Ó, o dono de uma loja, ele pretende usar cartões imantados. Imantados é aqueles cartões que bota na geladeira, né? Magnetizadozinho. Ok. Para a divulgação de sua loja. A empresa que fornecerá o serviço lhe informa que o custo da fabricação do cartão é de 1 centavo por cada centímetro quadrado e que disponibiliza modelos tendo como fáceis úteis alguns modelos aí. Quais são os modelos que ele vai te dar aí? Ó? O triângulo equilátero, de lado 12 centímetros, um quadrado de lado 8 centímetros, um retângulo de lados 11 e 8, um hexágono regular de lado 6 centímetros e um círculo de diâmetro 10 centímetros. Ele diz que o dono da loja, ele está disposto a pagar no máximo 80 centavos por cartão. Ele vai escolher aí, dentro desse limite de preço, o modelo que vai ter a maior área de impressão, certo? Ele pediu aí para usar o π como 3,
né? Use 3 para aproximação de π e use 1,7 para aproximação de raiz de 3. Gente, essa questão aí, eu fui olhando as questões do Enem e eu fui vendo que tem muitas questões parecidas, tá? Em relação a essa. Então, eu trouxe algumas questões para vocês. Parece que é a mesma questão, mas não é. É uma questão meio... misturou as ideias, mas fica praticamente as mesmas coisas, certo? Então, ele pergunta, nessas condições, qual o modelo que vai ser escolhido? Então, bora lá. O que foi que eu pedi para vocês resolver? A gente leu a questão, leu o enunciado, e a primeira coisa que a gente vai pensar é qual é o objetivo da questão. Bora lá. O objetivo da minha questão é escolher entre os modelos disponíveis aquele que vai ter maior área de impressão, né? Sem ultrapassar o valor máximo que ele quer pagar. Ele quer pagar 80 centavos, no máximo. Beleza. Porque o custo é 1 centavo, né, por cada centímetro quadrado, tá? Então, vamos lá. Deu certo? Ei, ótimo. Vamos lá. Quais são os dados que eu tenho? Custo, 1 por centímetro quadrado, né? E o máximo a pagar é 80 centavos. Ou seja, a área máxima permitida, né, é 80 centavos para cada centímetro quadrado. Ou seja, eu preciso de uma área no máximo de 80 centímetros. Já estou pensando nisso aí. Se for maior que 80 centímetros, eu nem vou utilizar, porque o critério dele era esse, né? No máximo, 80 centavos, como cada centímetro quadrado, cada isso daqui, 0,01, né? O que vai acontecer? Vai ficar 80 centímetros quadrados, né? Então, vamos aqui. Qual é a minha estratégia, então? Eu vou calcular todas as áreas, né, das figuras e vou ver qual que vai se encaixar nesse padrão, né? Qual que vai se encaixar nesse padrão? Bora lá, resolução. Triângulo equilátero de 12. Vocês estão achando que vai ser qual a resposta aí? O triângulo, o quadrado? Quem é que vocês acham que vai ser? Só de intuição. O triângulo? Alguém acha que é outra figura? Alguém acha que é outra figura? Vamos testar para ver, né? Ó, triângulo equilátero, lado 12. Aqui eu tenho a fórmula do triângulo equilátero. Coloquei aqui, ó, 12 ao quadrado, vezes, no lugar de raiz de 3, ele pediu para botar 1,7. Então, eu coloco, né? Dividido por 4. Peguei os 12 ao quadrado, que dá 144. Continuei fazendo a minha equaçãozinha aqui, só repetindo esse valor do 144, tá? Qual foi o meu raciocínio aqui? Gente, se eu multiplicasse primeiro, eu ia ter um número decimal e depois eu ia ter que dividir de novo com números decimais, né? Então, minha estratégia foi simplificar isso aqui, tá? Eu peguei o 144 e dividi logo por 4, para ficar mais simples para mim. Então, ficou 36 vezes 1,7. 61,2 centímetros quadrados. A minha pergunta é, isso cabe dentro do planejamento que ele queria? Lembra o que foi que ele quis? Tinha que ser até quanto? Até 80 centavos, né? Ou o quê? Ou 80 centímetros quadrados, né? Ó, eu vou ver o custo aqui. O custo que ele vai ter nisso aqui é a área por 1 centavo, né? A área por 1 centavo. Que é exatamente 61,2 vezes 0,01. Miline, eu tenho dúvida nessas multiplicações aqui. Eu tenho dúvida. O que é que você faz? Você multiplica normal, esquece que existe, depois conta os decimais aqui e vai avançando, voltando a casa aqui no caso, né? Ó, 0,612, né? Como eram 2 casas aqui, eu botei 2 casas aqui, né? Ok? Então, esse está dentro do planejamento que ele pediu, né?
Por que está dentro do planejamento que ele pediu? Porque era 80 centavos que ele podia gastar. Só que ele disse que tinha que ser o que tivesse maior área. Então, não serve eu sair marcando esse daí, porque pode ser que tenha um que tem uma área maior, né? Então, eu vou procurar. Bora para o quadrado. O quadrado é mais simples, né? Fórmula A ao quadrado. Então, a fórmula A ao quadrado dá 8 ao quadrado. 8 vezes 8, né, gente? 64 centímetros. Esse daí dá certo também? Tá, dá certo também. No caso, a gente já eliminaria o primeiro. Ó, não é o triângulo, né? Já eliminaria o primeiro, porque o quadrado ele tem maior área, né? Nesse caso aqui, ó. Multiplico, mesmo raciocínio, 64 centavos, tá? Bora aqui. O próximo. Vamos para o retângulo. Retângulo muito simples também, né? A área é base vezes altura. Olha só, 11 vezes 8, 88. Vem cá, o retângulo vai servir? Sim ou não? Não vai. Não vai porque era até 80, ele passou, né? Então, continuando aqui. Custo. Nem precisava fazer o custo, né? Porque eu já estou vendo que não vai servir, certo? Hexágono regular. Bora lá. Aqui é a fórmula do hexágono regular. Substituindo, né, o lado 6, fazendo só as multiplicações, a divisão por 2. Ó, 6 ao quadrado, 36, vezes 3, vezes raiz de 7. Raiz de 3, que é exatamente o quê? 1,7, né, que ele tinha me dito no início da questão. Isso vai dar quanto? Estou ajeitando ainda, tá? O que foi que eu fiz aqui? Eu achei melhor primeiro dividir para depois multiplicar. Diminuir minhas contas, né? Eu vou multiplicar para ficar uma coisa maior para depois dividir. Achei melhor dividir logo, tá? Foi minha ideia aqui. Se você fizer de outra forma, não tem problema, tá? Multipliquei aqui 18 vezes 3, 54, vezes 1,7, né? Que dá 91,8 centímetros quadrados. Esse serve? Esse não serve também, né? Porque passou de 80. Então, bora lá. Qual é a resposta correta? É o triângulo? É o quadrado? Está faltando quem? O círculo. Verdade. Está faltando o círculo. Bora para o círculo, então. Quem está ganhando aqui? Esses dois aqui já era, né? Já não dá mais. Já pode ir lá e corta, né? Corta lá, já não são esses, né? Bora para o círculo. Esqueci do círculo. Com raio 5 centímetros. Então, ó, πr ao quadrado, 3 vezes 5 ao quadrado. A gente vai encontrar aí 3 vezes 25, que dá 75 centímetros quadrados. E aí, quem é? É o círculo? É o círculo. Por que é o círculo? Pronto, né? É porque ele não está administrando bem ali as finanças dele, né? Ele quer aquele que tem maior área gastando, né? Gastando menos. Então, no caso aqui, é o círculo, né? O triângulo era 60 e pouco, o quadrado também era 60 e pouco, não é isso? Já os anteriores, eles passavam, né? Então, no caso, vai ser o círculo, certo? Tranquilo? É o círculo. Se você tivesse essa intuição, você podia, mas tem que ter cuidado com essa intuição, né? Tem que ter cuidado, porque depende do tamanho desse raio, né? Se ele tivesse dado as mesmas medidas, a gente podia ter uma percepção melhor, né?
Se ele tivesse estado tudo a mesma medida, tudo é 3. O lado do triângulo é 3, o lado do quadrado é 3, o hexágono é 3, o raio é 3. Se fosse tudo igual, a gente tinha essa percepção de quem era maior. Né? Pode ser até uma atividade aí para a gente fazer depois, tá? Pensar quem é o maior dentro dessas condições. A gente tem uma questão que dá para ver exatamente isso daí, tá? Bora passar para outra. Enem 2024. Eu quero. Obrigada. A gente vai até... Bora lá. O estádio do Maracanã passou por algumas modificações estruturais para a realização da Copa de 2014. Como, por exemplo, as dimensões do campo retangular. Olha lá, o retângulo de novo na prova. Para adaptar aos padrões da FIFA, as dimensões do campo foram reduzidas de 110 por 75 para 105 por 68. Em quantos metros quadrados a área do campo do Maracanã foi reduzida? E aí? Deixa eu sair do meio? Voltar? Voltar? Ixi, estou passando. Aqui? Beleza. Então, vamos pensando. Mas estão com alguma dúvida aqui? As fórmulas. Lá no início, então. Ah, sim, vamos anotar as fórmulas. Eu estou passando. Espera aí. Deixa eu voltar. Para voltar é um pouquinho mais complicado. Dá certo aqui? É antes? Aquele que tem a figura está lá no comecinho. Eu vou ter que voltar tudinho. Espera aí, eu vou voltar. Vale a pena, né? Bora voltar. Esse da figura. Esse aqui. É? Ah, entendi. Entendi. Tira a foto desse e tira do outro também. Tirou? Vai para o próximo. Opa. Deixa eu terminar aqui, ó. Vai. Deu certo? Olha, depois no YouTube vocês podem consultar, tá? Vamos passando. Vamos passando para outra questão, tá? A gente está na questão do Maracanã, não é isso? Deixa eu voltar para a questão do Maracanã. Depois vocês conseguem ver no YouTube, tá? Bora lá. Senão a gente não vai conseguir avançar. Então o que ele fez? Ele reduziu a área do Maracanã para caber dentro das medidas da FIFA. E ele quer saber quantos metros quadrados da área do campo foi reduzida. Bora pensar aqui comigo. Qual é o meu objetivo? Encontrar exatamente que área é essa que foi reduzida, certo? Quais são os dados que eu tenho? Eu tenho os dados do campo antigo e tenho os dados do campo novo. É fácil pensar na estratégia, não é não? O que é que eu tenho que fazer? Multiplica cada um e faz o quê? E diminui, subtrai, né? Vê qual é a diferença. Então, essa é a estratégia. Calcular cada área e subtrair. Tá? Como?
As áreas do campo, ele deu campo antigo 110 por 75 e o novo 105 por 68. Dá uma olhadinha aí. Ele deu sim, tá? E aí, vamos lá resolver. É só a gente fazer a multiplicação, vocês já falaram. Essa daqui fica mais simples, né? Porque a gente tem retângulo, né? E a área do retângulo é base vezes a altura. É mais simples, né? Aqui tem o mais simples. Multiplica, ó, 110 por 75, as dimensões. A gente tem aí esse valor, 8.250 centímetros quadrados. Fez aí o do antigo, vamos fazer aí do novo, né? Qual vai ser a dimensão do novo? Ó? 105 por 68. Eu vou ter quanto? Multipliquei, tá? Multipliquei isso daí. E aí o que é que eu faço? Vou reduzir. Vou saber a redução, né? O antigo menos o novo vai dar 1.110 centímetros quadrados. Qual é a alternativa? É a letra D. Entenderam essa questão? Simples, né? É tranquila? Faz o retângulo 1, faz o retângulo 2 e subtrai. Ok? Beleza? Vamos para essa daqui. Essa aqui, eu muito criativa, inventei, tá? Mas achei muito parecida com a outra e quis criar aqui para vocês, tá? Ó, a quadra do ginásio poliesportivo da Parangaba, em Fortaleza, segue o padrão de quadras de futsal e basquete, com dimensões de 40 metros de comprimento por 20 metros de largura. Então, eu pesquisei no Google, tá? Essa dimensão está certa, pelo menos se tiver atualizado. O gestor do ginásio, aí aqui é criação, deseja instalar um novo piso, colocar um piso aqui, vamos supor. E para isso ele precisa calcular a área total que será coberta. Sabendo que cada metro quadrado do piso custa R$ 75,00, caro, né? E aí, qual é a pergunta? Qual será o custo total dessa reforma? E aí, o que ele quer saber? Já responderam aí, viu? Tá fácil essa questão, tá não? Qual é o objetivo? Calcular o custo do piso, né? Quais são os dados? 40 por 20 e o preço por centímetro quadrado, R$ 75,00. Então, qual é a minha estratégia? Calcular o custo. Pega a área e multiplica pelo preço, né? Essa é a minha estratégia. Então, vamos para a resolução. Na resolução eu tenho área 40 vezes 20, né? Dá 800 metros quadrados. E eu faço o quê? Ó, multiplico por 75, 60 mil, né? Então, é uma questão tranquila, né? Alguém já tinha respondido aí? Bem rapidinho. Vamos para o próximo. Eita, essa aqui deu uma bugada. Volta um pouquinho, volta um pouquinho. Aí, a gente passa agora para algumas questões, tá? Que não são a área direta daquela figura, né? Às vezes a gente tem composições de figuras, né? Ou às vezes a gente tem aí uma figura em cima da outra, retira uma parte, coloca uma parte, tá? Então, existem algumas questões assim também, que é o tipo de questão que a gente vai ver agora, tá? Vou passar, certo? Posso passar? Bora lá, essa aí é do Enem de 2023. Na planta baixa de um clube, a piscina é representada por um quadrado cuja área real mede 400 metros quadrados, tá? Ao redor dessa piscina será construída uma calçada de largura constante igual a 5 metros. Qual a medida da área em metros quadrados ocupadas pela calçada? E aí? O que é que ele está pedindo? Primeira coisa que eu penso, o que é que ele quer? Né? O que é que ele quer aí nessa questão? Aí tem a piscina, tem a calçada. Gente, ele quer a
a área da calçada. Pensaram nisso? Beleza? Quais são os dados que eu tenho? Eu tenho os dados da piscina, 400 metros quadrados, e eu tenho aí a largura da calçada. Então, com isso, eu consigo pensar em uma estratégia, tá? Vamos pensar que estratégia seria essa? Diga aí. Já resolveu? Foi muito rápido esse raciocínio aí. Eu gostei. Foi muito rápido, viu? Eu fiz um caminho maior. Ela pensou muito... O que foi que ela fez aqui? É 400 a piscina, né? Então, ela fez aqui, que era quanto? 20, né? Vamos ver a nossa estratégia. Porque ela já fez o pensamento junto com a resolução, né? Mas ela vai pegar a área total e diminuir a área da piscina, né? É isso que ela está fazendo. Então, o que é que a gente vai fazer? Mas é um pouco diferente do que ela fez mesmo, viu? Pegou a área do outro grande, foi isso? Pronto. A área do grande, piscina de 400 metros quadrados, encontrou que isso aqui era 20. Não foi? Beleza. Se isso aqui é 20, quanto é o maior? O que é que vocês acham? Vamos supor que não tem essa piscina. Qual é a área todinha? A base é 30, né? Se a base é 30, a altura também é 30, porque é um quadrado, né? Então, eu posso ir fazer o quê? Eu posso pegar a área total e tirar a área da piscina, né? Como é que eu faço? Ó, preste atenção. Ela descobriu, né, o lado dessa forma aqui, só que ela fez de cabeça, mais rápido, né? Lado ao quadrado igual a 400, raiz dá 20, né? Ela fez mais rápido. E aí, o que aconteceu aqui? Depois eu adiciono a calçada dos dois lados. Por quê? Porque eu sei que ali a largura da calçada é 5, e aqui também é 5, né? Que ele vai fazer uma calçada bonita, né? Mesmo jeito dos lados daí. Então, o que é que eu vejo? O que é que eu posso perceber aqui? Como é que eu vou calcular a área dessa calçada? Eu vou pegar a área total e diminuir a área da piscina, tá? Como é que eu faço? A área total é a piscina mais a calçada. Preste atenção. Se aqui é 20, esse pedaço daqui para cá, completando, né, essa dimensão total aqui, vai ser 30, não vai? Estão vendo isso? Por quê? Porque tem 5 de largura desse lado e 5 de largura do outro. Então, vai ser 30. Então, aqui eu tenho 30 por 30, né? Que vai ser 900, né? E aí eu faço, ó, a área dessa calçada vai ser a área toda, menos a área da piscina. Que vai dar quanto? 500 metros quadrados. Chegou na mesma resposta? Deu uma enrolada aí, né? Deve ter alguma coisa. Mas, beleza? Deu para entender isso aí, gente? Então, pega, não sei a área da calçada, mas tira a área de dentro, dá certo. Fez diferente? Chegou na mesma resposta? Como é que você fez? Repete. Tá, descobriu lá da piscina que é 20 e 20. Que quadrado? Um mini quadrado? 5 vezes 5 dá 25. Mas aí, então, você descobriu que era só um bicho desse aqui, né? Não? Um quadrado desse aqui. 5 e 5. Aí aqui dá 25. Certo? Mas são quantos de 25 aqui? Aí você encontrou para poder multiplicar, não é isso? Pronto, tá certo também.
Talvez dê um pouquinho mais de trabalho, né? Você encontrou um pedacinho, como é tudo igual, né? Aí você vai multiplicando 5, 5, 5, né? Até chegar, foi isso que você fez, mais ou menos, né? Ok. Vamos continuar? Dá 500, né? Ok. Então, tem várias formas de pensar nessa questão, né? Você vai ali pela sua intuição, que for mais rápido para você. A gente pensou aí 2, 3 pessoas pensando diferente, né? Vamos voltar para esse aqui agora. Ó, esse daqui. Uma microempresa pretende fabricar pipas para vender no próximo verão. Um modelo de pipa está apresentado por esse quadrilátero ABCD. Nessa representação, os segmentos AB, BC e CE medem, respectivamente, 20, 34 e 30 centímetros. Além disso, pertence ao segmento AC e é ponto médio do segmento BD. A medida da área em centímetros quadrados desse modelo aí de pipa é quanto, gente? Bora lá. O que que ele quer? A área, né? A área dessa figura. Beleza. O que que eu tenho? O que que eu já tenho? Eu tenho alguns segmentos aí. Eu tenho um AB, tenho um BC, tenho um CE e eu tenho algumas informações, tá? E uma informação muito importante aqui é que ele diz que esse E aqui, ele é ponto médio do segmento BD. O que que significa ponto médio? Que ele está onde? No meio, né? Então, se ele dá o valor de BE, você já sabe também quem é o valor de ED, né? Então, vamos lá substituir ali para a gente entender melhor como é que vai ficar. Ó. Minha estratégia, calcular a área, né? Eu tenho a fórmula da área, se eu descobrir quanto é que vale essas diagonais aí, né? Eu vou conseguir descobrir a área. Então, vamos ver o que é que eu tenho. Ó, eu tenho que AB é 20, tenho que BC é 34, tenho que EC é 30, né? O que é que eu faço? Eu preciso descobrir aí o AE, o BE e o ED. O meu primeiro raciocínio para descobrir, tem um triângulo aí que ele tem mais informações que os outros. Que triângulo é? Hein? É aquele de lá, né? Porque ele tem 2 lados. Se ele tem 2 lados, eu consigo descobrir aí qual é o outro, né? Qual é o outro que está faltando. Qual é o teoremazinho que eu consigo, hein, descobrir isso aí? Está errado? Depois a gente olha, viu? Ok. 4 está errado. Mas vocês anotaram qual é a resposta certa? Beleza. Então, vamos lá. BE. Vou descobrir BE. Por quê? Eu consigo ir fazer o teorema de Pitágoras, né? Quem é a hipotenusa aí desse triângulo? 34. Como é que eu sei quem é a hipotenusa? De frente para o ângulo de 90 graus, né? Vocês estão sabendo de tudo. Então, aqui eu vou fazer o teorema de Pitágoras aqui, ó. BE ao quadrado, que é um cateto, mais EC ao quadrado, tem que dar, então, 34 ao quadrado. Só fazendo aí Pitágoras, que vocês já falaram que era assim, né? Vamos terminar essa questão aqui, ó. BE ao quadrado mais 900 é igual a 1.156. O que está aqui passa para o outro lado, subtraindo, não é isso? BE ao quadrado, aí vou fazer essa continha aí de subtração,
Vou botar aqui o valor para vocês, 256. Então, BE é a raiz de 256, que é quanto? É 16, tá? Então, eu vou colocar BE aqui como 16, beleza? Agora eu tenho informação. Se BE é 16, tem outro que eu sei também que é 16. Quem é? Fizeram assim. Esse aqui, né? É esse mesmo, né? É o ED. Por quê? Porque ele está no ponto médio. Então, eles têm o mesmo tamanho, né? Esse ponto médio dividiu ao meio, então ficou a mesma coisa para um lado e a mesma coisa para o outro. Então, esse aqui também é 16. Vamos lá, o que é que eu consigo encontrar agora? Está faltando quem para eu botar lá na fórmula? Está faltando o AE. Precisa eu descobrir o DC? Não, vou perder tempo. Não tem necessidade, né? Então, eu vou descobrir aí o AE, porque é o que está faltando para eu descobrir o tamanho dessa diagonal, certo? Então, vamos lá, vamos descobrir o AE. AE ao quadrado, mais 16 ao quadrado, tem que dar 20 ao quadrado, né? Usei Pitágoras novamente aí. AE ao quadrado mais 256 é igual a 400. O que está aqui passa para o outro lado, subtraindo, né? Subtrair, vamos ver quanto é que deu? 144. Quem é a raiz de 144? 12, né? Beleza, então descobri a E, que é 12. E aí, para resolver a fórmula, o que é que eu faço? Eu tenho que encontrar as diagonais, né? É só somar, então, né? Ó. A diagonal AC é 12 com 30, que dá 42. E a diagonal BD é 16 com 16, que deu 32. Qual é a fórmula? AC vezes BD, dividido por 2, 42 vezes 32, dividido por 2, dá 1.344, que dividido por 2 é 672. Pessoal, está passando um pouquinho do tempo? Vamos fazer só mais uma questão para encerrar? Só mais umazinha? Pode ser, né? Perímetro e área. Só para revisar isso aí, né? Perímetro é o quê? Contorno, né? Tá trocado aí? Tá, depois eu vou olhar direitinho o que aconteceu, tá? Acho que eu mandei errado. Tá certo isso aí? Perímetro e área. Ok? Contorno e dimensões, né? Da superfície. Soma de todos os lados. Superfície da figura. É isso mesmo. É porque aqui é o contorno, tá? O contorno da figura é exatamente os lados da figura. Não é isso? Gente, só essa questão para terminar. Essa questão é do Enem de 2021, né? Eu tenho aqui, ó, uma empresa de brindes promocionais, ela vai contratar uma fundição para a produção de miniaturas de instrumentos de percussão, conhecidos como triângulo, né? Aquele triângulozinho lá que existe, né? O cara da checadinha que vem, né? É isso mesmo. A fundição produz inicialmente peças com o formato de um triângulo equilátero de altura H, conforme ilustra essa figura aí. Ele diz: após esse processo, cada peça é aquecida, deformando os cantos e cortada em um dos vértices, dando origem a uma miniatura. Assuma que não ocorra perda de material no processo de produção, de forma que o comprimento da barra utilizada seja igual ao perímetro do triângulo equilátero, representado nessa figura 2. Tá? Ele deu aí 1,7, né? A raiz de
raiz de 3 como 1,7 aproximado, né, para a gente utilizar. Então, ele quer saber aí, nessas condições, o valor que mais vai se aproximar da medida do comprimento dessa barra em centímetros. Então, vamos pensar, o que ele quer? Ele quer o quê? Estão cansados? Ele quer, gente, deixa eu colocar aqui o que ele quer. O comprimento da barra, ele quer o perímetro, né? Eu tenho a altura do triângulo, que é 8 centímetros, certo? E a minha estratégia, então, é descobrir quem é o lado desse triângulo, não é isso? Vamos lá, se ele é um triângulo equilátero, qual é a condição que ele tem? Ixi. Todos os lados iguais, todos os ângulos iguais, não é isso? Mas, aqui eu só vou precisar dos lados, né? Olha aqui, se eu tenho que um lado é A, quando eu passar a altura aqui, ela vai dividir ao meio, porque ele é um triângulo equilátero, tá? Então, essa metade aqui, ó, essa parte aqui vai ser exatamente a metade, tá bom? Então, se ali é A, essa partezinha aqui vai ser A sobre 2, tá? Ó, ok? E eu tenho altura. O que é que eu posso utilizar aí para responder? Hein? Qual a estratégia? Alguém está falando aí? É o Pitágoras, né? Vamos lá resolver dentro daquele triângulo, ó. A sobre 2 ao quadrado, mais 8 ao quadrado, igual a A ao quadrado. A gente tem A sobre 2, A elevado a 2, sobre 4, mais 64, igual a A ao quadrado. Tudo que é A eu passo para um lado, o que não é, eu passo para o outro. Qual? Esse aqui? Com esse? Eu não posso cortar aqui. Não posso, porque não está dividindo. O 4 está dividindo 64? O A com A? Mas como a gente vai cortar o A com A? A gente só cortaria o A com A se aqui estivesse multiplicando. Tá? Como ele está somando, a gente não pode fazer isso. Tá? Não pode fazer isso. Se o 64 fosse também A ao quadrado, aí a gente ia somar isso aqui e a gente podia cortar, ia ficar tudo... Talvez a gente conseguisse fazer alguma coisa, mas assim não, tá? Vamos continuar. Passei tudo que é A para um lado, eu podia ter passado para esse lado, mas eu quis passar para o outro. Eu posso? Posso, né? E aí, continuando, ó. O que eu faço aqui? Multiplico pelo de cima e subtraio. Né? Número misto aqui, né? Ou eu somo, se tivesse um maisinho, mas tem um menos, eu vou subtrair. Certo? Então, ficou 4A ao quadrado menos A ao quadrado. Ficou, então, ó, 3A ao quadrado lá em cima dessa subtração. Certo? Qual é a resolução aqui dessa equação? Isolar o A para encontrar o A. Não é isso? Multiplica aí em cruz, né? Meio pelos extremos, ó. Não é assim? 3A ao quadrado igual a 4 vezes 64. Vou fazendo as contas, ó. 256. Esse 3 que está multiplicando, ele passa para o outro lado fazendo o quê? Dividindo, né? Então, ó, dividindo. Aí eu tirei a raiz de 256 e a raiz de 3. Lembra que lá no início da questão, ele falou a aproximação de raiz de 3? Ele disse que era 1,7, né? Então, eu faço aí a raiz de 256, que é 16, e divido por 1,7, né? Que foi o valor de raiz de 3 que ele tinha me dado, tá? Deixa eu voltar aqui um pouquinho para... Alguém se perdeu aí. Tá vendo aqui? Esse 2 passa para o outro lado tirando a raiz, não é isso? Raiz de 256 eu sei, é 16, porque 16 vezes 16 é 256. Mas raiz de 3 eu não conheço, porque não é um número exato, né? Mas ele me deu a aproximação. Coloca 1,7 no lugar, que foi a aproximação que ele deu. 16 dividido por 1,7. Ok? Isso aí dá 9,4.
O que é que ele pediu no início da questão? O comprimento do quê? Do perímetro. Cada lado tem 9,4. O que é que eu preciso fazer para finalizar a questão? Multiplicar, né? Multiplicar ou somar os 3, né? Posso multiplicar por 3 ou somar os 3, não é isso? Porque eles são iguais. Ó. E aí deu 28,2. Não tem essa resposta. Olha aí qual é a resposta. Não tem, professora, mas lá na questão que foi que ele disse? Aproximadamente. Então, é a letra D, 27,18. Pessoal, a gente passou um pouquinho da hora. Então, agradecer vocês por estar aqui, né? Agradecer a todos. Salva de palmas para a professora Milíndia, muito bom. Obrigada.